Fala galera do canal, vamos focar! Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma videoaula e o tema de hoje é a ação do álcool 70% nos micro-organismos. Hoje nós vamos desmistificar definitivamente se o álcool 70% funciona ou não funciona com relação ao poder ou ao seu poder de asepsia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais que estão aqui, beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, vamos lá. Ação do álcool 70% nos micro-organismos, beleza? Ok. Na realidade, foram feitos aí diversos testes com relação à concentração álcool e água, porque nós sabemos muito bem que o álcool utilizado por nós no dia a dia é um álcool que tem uma certa concentração de álcool e uma certa concentração de água. É por isso que a gente chama de álcool hidratado. Existe um outro tipo de álcool que tem uma concentração muito maior de álcool, chamado de álcool isopropílico, mas não é o caso agora, tá? O objetivo é justamente focar no álcool 70%, beleza? Então, o álcool 70%, ele apresenta, de um modo geral, 70% de álcool e 30% de água. E essa água, ela é de suma importância porque é justamente ela quem carrega o álcool para o meio intramicroorganismo, seja ele um vírus ou seja ele uma estrutura bacteriana. E aí o que é que acontece? Esses indivíduos, eles são constituídos por substâncias orgânicas, principalmente por proteínas e lipídios. E a gente sabe muito bem que os lipídios e as proteínas, quando entram em contato com a água, por exemplo, as proteínas sofrem um processo que a gente vai chamar de desnaturação proteica, consequentemente inativando o seu funcionamento. A mesma coisa acontece com a gordura, que é solúvel em álcool e não solúvel em água, tá? Então eu coloco para você aqui, ó, o álcool 70% possui concentração ótima para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do micro-organismo faz-se mais eficientemente na presença da água, pois esta facilita a entrada do álcool para dentro da bactéria e também retarda a volatização, que é o processo de evaporação do álcool, permitindo maior tempo de contato. Ok, então fizemos uma análise com relação ao poder de ação do álcool 70 na bactéria ou nas bactérias. Bem, e aí o que acontece? Veja só. Quando você observa essa imagem aqui, tá? Aqui eu tenho a fórmula estrutural do álcool. Então, o que é que a água faz? A água transporta o álcool para o meio intramicroorganismo. Nesse caso aqui, ainda estamos falando da estrutura bacteriana. Então, quando o álcool chega ao meio intrabacteriano, o que é que vai acontecer? O álcool vai atuar principalmente nas proteínas e também nos lipídios, tá certo? O que é que acontece? As proteínas são responsáveis por uma grande parte das funções dentro da estrutura celular, ok? Então, se eu tenho a estrutura proteica danificada, consequentemente eu vou danificar a estrutura celular também. Agora, uma outra informação. O álcool já começa a agir de fora para dentro, porque quando o álcool entra em contato com a superfície periférica da estrutura da bactéria, no caso, o álcool inicia danos às moléculas lipídicas, às moléculas de gordura, porque a gordura ela é solúvel em álcool. Então eu coloco para você, ó, o álcool 70% é levado para dentro da estrutura do micro-organismo e provoca a desconfiguração ou desestruturação dos lipídios e proteínas, inativando o seu funcionamento. Mas isso, tá? Essa desorganização ou desestruturação começa de fora para dentro. Bem, agora nós vamos analisar o poder de ação do álcool 70% nas estruturas virais, levando em consideração o vírus SARS-CoV-2, também conhecido por coronavírus, que é justamente o vírus que provoca a doença COVID-19.
tá? E o objetivo da gravação dessa videoaula é justamente porque existem alguns vídeos transitando, circulando aí pelas redes sociais, que desconsideram o poder de ação do álcool 70% na estrutura viral, especificamente no coronavírus. Então, levando em consideração a composição estrutural do vírus, nós vamos encontrar no vírus SARS-CoV-2 proteínas, vamos encontrar lipídios, vamos encontrar açúcares e vamos encontrar ácidos nucleicos. Levando em consideração que você já sabe qual é a relação, como a proteína se comporta na presença do álcool 70%, como a gordura se comporta, como os açúcares e os ácidos nucleicos se comportam, evidentemente você já está associando a eficácia do álcool 70% na própria estrutura viral. Muito provavelmente você está levando em consideração que a água transporta o álcool 70% para dentro da estrutura do vírus e, consequentemente, provoca a inativação das proteínas, que a gente vai chamar de desnaturação, provoca a desorganização da estrutura lipídica, dos ácidos nucleicos também, evidentemente levando em consideração que o álcool começa a agir de fora para dentro. Agora, uma observação muito importante. O vinagre, ele não tem ação antiviral, tá? O vinagre, ele tem ação fungicida. Ele é utilizado para eliminação de fungos. E outra coisa, o vinagre ele pode provocar lesões nas mãos. Então, muito cuidado ao manipulá-lo ou ao utilizá-lo. Então, presta atenção aqui comigo. Presta atenção. O álcool 70% provoca o mesmo efeito nas estruturas virais. Eu digo o mesmo efeito quando eu comparo com a estrutura bacteriana. É muito importante lembrar que os vírus não são considerados biologicamente vivos. Por isso que o termo matar o vírus não é correto. O termo correto é inativar a estrutura viral a partir dos danos aos seus componentes estruturais. Então, quando a gente observa aqui, a composição do vírus, olha essa estrutura aqui. Nós vamos encontrar as proteínas receptoras no vírus, porque o vírus ele é um indivíduo espécie específico. Então, para ele entrar na célula, é necessário que a célula permita a sua entrada através da reação da estrutura proteica existente na periferia do vírus com os receptores da membrana da célula que o vírus irá entrar. Então, olha a composição do vírus aqui. Eu vou encontrar proteína, material genético, no caso aqui, o RNA, vamos encontrar lipídios, tá certo? Vamos encontrar outras enzimas aqui. Então, consequentemente, quando o álcool, 70% de álcool, 30% de água, entra em contato com a estrutura viral, ele começa a provocar danos. Bem, eu coloco para você aqui diversas estruturas virais, diversos tipos de vírus. E aí você tem que lembrar que os vírus são constituídos basicamente pelos mesmos componentes orgânicos e inorgânicos. Então, nós vamos encontrar proteínas, vamos encontrar os açúcares, vamos encontrar os lipídios e os ácidos nucleicos. Então, perceba, aqui eu tenho, o vírus HIV, com proteínas externas, o vírus da hepatite B, o vírus ebola, o adenovírus, o vírus da influenza, vírus da raiva, o próprio bacteriófago, que é muito conhecido, o papilomavírus, o rotavírus e o vírus da herpes simples. Essa informação aqui, ela te mostra que todos os vírus apresentam basicamente a mesma composição estrutural. Alguns vírus são formados somente pelo capsídeo, que é a estrutura que protege o material genético, e outros vírus são envelopados. Os vírus envelopados, eles apresentam uma estrutura de proteção periférica, e essa estrutura, que é o envelope viral, ela é oriunda das membranas plasmáticas das células que eles entram, que eles parasitam, porque enquanto os vírus estão em meio extracelular, eles estão atenuados ou inativados. Essa é a grande verdade. Eles só adquirem atividades, quando entram na estrutura celular. Então, veja, os vírus são formados por fragmentos das membranas plasmáticas de diversas células. Consequentemente, apresentam lipídio na composição. Então, você precisa focar nessa composição estrutural que eu estou te falando, para a gente poder realmente compreender o poder de ação do álcool 70% nas estruturas virais e principalmente no vírus SARS-CoV-2, conhecido popularmente como coronavírus, que provoca a doença COVID-19. E aí,
mais informações para você. O álcool 70% destrói a membrana extracelular por desidratação. Afinal, o álcool ele é higroscópico e hidrofílico. As moléculas de álcool penetram no citoplasma e, como resultado, precipitam as proteínas devido à desnaturação. Causa coagulação de enzimas responsáveis por atividades celulares essenciais, inclusive as estruturas proteicas que compõem a parte externa e interna dos vírus, juntamente também com as moléculas de lipídios ou gorduras. Quando se utiliza o álcool etanol 99,6%, presta atenção, para desinfecção ocorre uma coagulação extremamente rápida, não havendo penetração no interior da célula e, portanto, não matando o micróbio ou a estrutura, tá certo? Como, por exemplo, a estrutura viral. Essa atuação ineficaz ocorre devido à rápida volatização do álcool nessa concentração. Então, aquela ideia de quanto maior a concentração do álcool, mais eficaz é o álcool contra a ação de micro-organismos, acaba de cair aqui. Então, presta atenção. E aí, os questionamentos são sempre o seguinte: e por que o álcool 70%? Vamos observar, tá? Veja só. O grau de hidratação é um fator importante para a atividade antimicrobiana. Logo, a concentração 70% é melhor do que a de 50%, 60% ou 80%. Essa é a grande verdade. Muitas pesquisas foram conduzidas e podemos citar algumas em que observaram a atividade antimicrobiana do álcool em grau inferior a 50% e superior a 70%, concluindo que essa atividade decresce acentuadamente nos dois casos, tá? Nos dois extremos. Portanto, uma boa atividade germicida ou antimicrobiana ou antisséptica, seja para vírus, seja para bactérias, ocorre entre 50% e 70%, sendo a máxima atividade antimicrobiana, antiviral, antibacteriana ou antisséptica a 70% de diluição. E aí vem outro questionamento muito importante. Professor, por que o álcool em gel é tão solicitado? Gente, o álcool em gel ele é menos volátil do que o álcool em líquido. Evidentemente, ambos têm um poder de ação antisséptico considerável, testado e aprovado. Mas o álcool em gel ele mantém o álcool por mais tempo na superfície que você aplicou. Isso faz com que o álcool possa atuar mais efetivamente no micro-organismo referente, no caso, o coronavírus. É por isso que o mundo, as organizações de saúde no mundo, orientam que a utilização do álcool em gel é muito importante para fazer a asepsia quando você está fora de casa. Porque se você estiver dentro de casa, a asepsia deve ser feita com água e sabão, preferencialmente sabão amarelo. Mas aí você me pergunta, professor, posso utilizar qualquer sabão ou sabonete? Pode, tá? Mas o sabão amarelo, ele tem uma concentração maior de soda cáustica. Então, consequentemente, o sabão amarelo atua mais rapidamente com relação aos diversos micro-organismos, inclusive o coronavírus ou SARS-CoV-2. Fica atento, fica ligado. Então, galera, valeu! A aula de hoje foi sobre o poder de ação do álcool 70% nos micro-organismos, enfatizando o coronavírus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho, dá aquele joinha, me segue nas minhas redes sociais e um forte abraço, até a próxima aula. Valeu!